pecados sejam multiplicados. Quero agradecer ao Senhor por esse dia que Ele nos dá para prestarmos culto juntos. Os irmãos que estão presentes, os irmãos que estão em casa, nós queremos louvar e exaltar o nome do nosso Deus neste dia, o dia que o Senhor nos deu, o dia do Senhor. Por isso, quero iniciar o nosso culto público fazendo uma oração ao Senhor. Peço que você abaixe a sua cabeça, se concentre nesse momento para que invoquemos o nome do nosso Deus. Senhor, eis aqui o teu povo. Nós nos reunimos com um propósito muito claro, muito definido na nossa mente, no nosso coração, que é prestar culto ao Senhor. Pois Tu és o nosso Salvador, Tu és o Deus que nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do Seu amor. Tu és o Deus gracioso que dia após dia derrama sobre nós as Tuas misericórdias. Tu és o Deus perdoador de pecados. Todos os dias, toda vez que pecamos e confessamos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, nos purificar de toda injustiça, Senhor. O Senhor é o Deus bondoso que dia após dia derrama bênçãos sem limites sobre as nossas vidas, bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Senhor é um Deus providente que cuida da nossa vida e da nossa família. O Senhor é o Deus que merece culto e adoração, louvor e glória. Por isso, nessa manhã que nos reunimos, no nome de Jesus, para adorar ao Senhor, nós invocamos o Teu nome e pedimos a Tua presença no nosso meio, visitando o nosso ajuntamento, com o Teu Espírito Santo, preparando o nosso coração para Te louvar, abrindo a nossa mente e coração para a Tua palavra, curando as feridas do nosso coração, alegrando a nossa alma em Ti, nos fazendo, Deus, regozijar em Tua presença. Essa é a nossa oração nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero dar 2 avisos. O primeiro deles é que a nossa EBD está funcionando ativamente, apesar que estamos de modo EAD, EBD e EAD. Os irmãos podem acompanhar as aulas de casa, pelo canal do YouTube da igreja. Eu quero incentivar os irmãos a participarem da nossa EBD. Por favor, não se acomode, continue firme na EBD. É essencial o povo de Deus estudar a palavra. Nós estamos com classes de crianças nos grupos do WhatsApp. Nós temos as classes dos adolescentes, 2 classes de adolescentes acontecendo pelo Google Meet, pelo Zoom, uma classe de jovens. Nós temos 2 classes de adultos acontecendo. Então eu quero incentivar os irmãos a participarem da nossa EBD. Todo domingo às 10h30 é publicado no nosso YouTube. E você pode participar. Se não der para ver no domingo, veja na segunda ou na terça-feira, mas não deixe de participar da nossa EBD. O segundo aviso que eu queria dar aos irmãos é mais um incentivo. Aqueles que estão em casa, que ainda não estão participando dos nossos cultos presenciais. Eu quero incentivar você que já está saindo de casa, seja para trabalhar, para estudar, para fazer as suas atividades, mas ainda não retornou ao culto público. Eu quero incentivar você que já está saindo de casa a vir cultuar conosco, a fazer parte desse ajuntamento presencial. Nós temos tido boa participação dos irmãos, mas ainda faltam muitos. Muita gente ainda não veio participar conosco. E nós queremos que vocês venham. Se vocês já estão saindo de casa,
se vocês já estão participando de outras atividades, queremos te incentivar também a participar conosco. O processo é muito simples. Todas as semanas nós divulgamos um link para a inscrição dos irmãos. E é importante que você preencha esse formulário na internet para que nós saibamos quantas pessoas podem vir. Porque, segundo as normas, nós não podemos encher o templo de pessoas. Há uma quantidade fixa que nós precisamos obedecer. Por isso esse procedimento. Mas se for necessário, nós vamos fazer 3 cultos. O pastor Valdenberg está ali, já fez assim. Nós vamos fazer mais cultos. E queremos ter esse problema bom de ter que fazer mais cultos. Porque queremos que os irmãos voltem a congregar. Então, dito isso, vamos ler a palavra do Senhor. Salmo de número 117, o menor salmo da Bíblia. Aqueles que acharam, peço para que se coloquem em pé. Nós vamos fazer essa leitura juntos. Você que está em casa também, fique à vontade para ler conosco. Salmo 117, o menor salmo da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos? Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia, aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Quero convidar a equipe de música para nos conduzir nesse momento, ainda em pé, bem animados, cantando ao Senhor com alegria, porque a sua misericórdia dura para sempre.
realmente nos rendemos aos pés do nosso Senhor Jesus. Nosso coração vive por Ele, para Ele, por meio dEle. Quero chamar aqui o Paulo Weber, fazer uma oração por esse tempo que vamos ouvir a palavra do Senhor, pedindo que nosso Deus fale conosco, fale com a gente que está aqui, com os irmãos que estão em casa também. Senhor nosso Deus, nós levamos nosso pensamento aos céus nesse momento para agradecer por estarmos aqui reunidos como igreja para poder ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, falar conosco usando o pastor Vinícius e que a Sua palavra, Pai, possa encontrar guarida em nosso coração. Fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Essa é a nossa oração e a nossa petição, Pai. Fique conosco, nos abençoando e ministrando aos nossos corações. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Paulo. Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4. Depois de 2 semanas, tivemos outras exposições. Estou retomando hoje a exposição do livro de Gênesis. Já vimos até o capítulo 4, verso 16, e hoje veremos do verso 17 até o final do capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, a partir do verso 17, diz assim a palavra do nosso Deus: E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, e Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi chamada Naamá. E disse Lameque às 2 mulheres: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque. Escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, já oramos a Ti pedindo a Tua bênção para esse momento. Que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração por meio da Tua palavra. Nós pedimos isso, queremos confirmar este pedido mais uma vez, porque sabemos que se o Senhor, com o Teu Espírito, não iluminar a nossa mente, não desvendar os nossos olhos, nós não vamos compreender a Tua palavra. E não compreendendo a Tua palavra, Senhor, não teremos a revelação do Senhor para nós. Não ouvindo a voz do Senhor, nós vamos viver de acordo com os nossos próprios preceitos, não de acordo com o Senhor. Por isso nós clamamos que o Senhor fale conosco e nos direcione por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Gênesis é um livro de história. História que de fato aconteceu. História verídica. História que o Senhor Deus revelou a Moisés e ao povo de Deus e que foi registrada para nós. E como toda boa história, tem vários capítulos. E
toda boa história tem momentos incríveis, momentos alegres e momentos tensos, tensões, dramas. O livro de Gênesis é assim. Eu não sei se você é assim, mas eu gosto de uma boa história. Eu sou daquele tipo que não pode começar a ver um filme que eu quero terminar. Eu não posso ver nenhum capítulo de uma novela, porque senão eu quero ver todos os capítulos. Eu quero ver como aquela história vai terminar. Eu começo a ler um livro, eu não consigo parar. Eu tenho que saber como aquela história vai terminar. Não sei se você é assim, mas se você é assim como eu, quando você lê a Bíblia, não dá vontade de parar também. Porque olha a história de Gênesis. Começa com Deus criando todas as coisas perfeitas. O mundo é um mundo de Deus, é bom, é muito bom. O homem e a mulher estão no paraíso. E a história está maravilhosa até o capítulo 2. Porém, no capítulo 3, uma serpente começa a falar e começa a conversar com a mulher, e então a mulher dá ouvidos e o homem dá ouvidos, e então o pecado entra no mundo. E aquela história que até agora era agradável, era boa, tem uma reviravolta. E o pecado entra no mundo causando grande miséria. E aí o sofrimento passa a fazer parte dessa realidade. E o capítulo 4 piora a história do capítulo 3. Um irmão mata o outro. Caim foge de Deus. Caim não se arrepende. E nós vimos isso na exposição do capítulo 4, que quanto mais um homem se afasta de Deus, maior é a sua ruína. Então nós começamos a ver como essa história vai se desenvolvendo e nós percebemos que a história está indo de mal a pior. Parece que o mal está progredindo cada vez mais. Na história de Gênesis 4, um irmão mata o outro. Agora nós vamos ver que esse mal, ele ganha mais proporção ainda. Às vezes, ao olharmos para o mundo, para a realidade, nós enxergamos a mesma coisa. O mal avançando. Parece que o mundo está piorando a cada dia que passa. Parece que o mundo se torna um lugar mais difícil de se viver a cada momento. Parece que a corrupção do coração do homem se expande a cada época. Aparentemente nós vemos o pecado progredir. Mas assim como nós vemos o mal progredir, assim como o capítulo 4 de Gênesis mostra o mal progredindo, nós podemos ver também que apesar do progresso do mal no mundo, Deus continua despertando o remanescente fiel, que vai invocar o nome dele. Apesar que o mal está progredindo, apesar que o pecado continua atuando e parece que cada vez mais atuante, mais influente na nossa sociedade, apesar de tudo isso, Deus continua levantando uma família, um povo, um indivíduo que vai adorar o seu nome. E é sobre isso que esse texto vai falar para nós nesta manhã. E olha como o texto começa falando sobre o progresso do mal. E vai contar a história de Caim, verso 17. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. E Caim edificou uma cidade. Aparentemente não tem nada de mal em edificar uma cidade, mas aqui, edificar uma cidade ganha um contexto diferente. Porque olha o que o Senhor tinha dito para Caim no verso 12 do capítulo 4. Quando lavrares o solo, ele não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. O Senhor Deus tinha dito a Caim que ele seria fugitivo e errante pela terra, que ele deveria ser o andarilho, que ele deveria ficar andando pela terra. Porém, Caim, a despeito do que Deus tinha falado, resolveu construir uma cidade. Caim resolveu se fixar em um lugar definido. Uma cidade não é itinerante. Não se pode pegar uma cidade e
transportar uma cidade de lugar para outro. Até teve um filme recentemente de cidades que andavam, uma coisa muito interessante no mundo pós-apocalíptico. Mas normalmente as cidades estão fixas e elas não se movem de lugar. E Caim construiu uma cidade para si. Essa cidade é sinônimo de rebelião contra Deus. Essa cidade que Caim constrói é sinônimo de um viver independente à parte de Deus. Essa cidade significa viver sem Deus. Essa cidade significa buscar refúgio em outras coisas e não em Deus. Essa cidade significa esse ato de rebelião contra Deus. Eu gosto muito do que Agostinho escreveu, um livro, A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens, onde ele vai dizer que essas duas cidades sempre existiram na história humana. E as duas cidades coexistem numa mesma cidade terrena. Mas há duas cidades, há dois mundos. A cidade dos homens, fundada pelo amor próprio, fundada pelo amor que despreza a Deus. E a cidade de Deus, fundada pelo amor a Deus. Nós vemos que Caim funda uma cidade baseada no seu próprio amor. O amor que despreza a Deus. O amor por si mesmo. Não é à toa que o Senhor Jesus diz que todo aquele que quer segui-lo, todo aquele que quer ser seu discípulo, deve deixar de amar a si mesmo e amar a Ele mais do que ama a si mesmo. Esse é o único caminho, senão nós vamos fundar uma cidade como Caim, uma cidade baseada no amor próprio. E foi isso que aconteceu aqui. Caim edificou uma cidade. Caim resolveu desobedecer mais uma vez a Deus. Ele já tinha assassinado o seu irmão. Ele já tinha não dado ouvidos a Deus. Ele já tinha virado as costas para Deus. Ele já tinha reclamado do castigo. Ele já tinha abandonado o Senhor. E ele constrói uma cidade para si. O pecado vai progredindo à medida que nós nos afastamos do Senhor. Essa é a história da família de Caim, que abandonou o Senhor. E nós vamos ver o progresso do pecado nessa família. Observe como o texto vai se desenvolver. Caim chamou essa cidade de Enoque, o nome de seu filho. Muito curioso esse nome. No capítulo 5 nós vamos ver um outro Enoque com uma outra ideia. Mas no capítulo 4, esse Enoque é o nome de uma cidade, a cidade fundada em rebelião contra Deus. E nós vamos ter então 5 gerações. O texto vai mostrar que Enoque gerou Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael gerou a Metusael. Olha que nome bonito, se você quiser pôr no seu filho, não é? Meujael, e Meujael gerou a Lameque. E é a Lameque que o texto quer nos direcionar. O quinto depois de Caim é Lameque. E olha só o progresso do mal no mundo. Lameque, verso 19. Tomou para si 2 esposas. Nós estamos vendo o contexto em que o pecado está progredindo no mundo. E aqui nós vamos ver que quando o pecado está progredindo, o casamento, a família, o conceito de casamento, ou a prática do casamento e da família, é distorcida. Quanto mais o pecado progride, mais a família é atacada. E aqui a primeira instituição atacada é o casamento. Historicamente, nós temos alguns males contra os casamentos. Um dos piores ao longo da história humana é a poligamia. Um homem casado com mais de uma mulher. Toda vez que nós vemos o relato de um homem casado com mais de uma mulher na Escritura, dá problema. Todas as vezes que um homem na Escritura é casado com mais de uma mulher, terríveis males acontecem, porque não é esse o padrão de Deus. O padrão de Deus escrito em Gênesis capítulo 2, e depois Jesus confirma isso em Mateus capítulo 18, 19, quando trata do divórcio, é que Deus uniu um homem e uma mulher. Nada mais
nada menos do que isso. Para o casamento é assim. Porém, quando o pecado se expande, o casamento é atacado de todas as formas. E aqui o casamento foi atacado pela poligamia. Um homem com mais de uma mulher. Duas mulheres. Lameque foi o primeiro, pelo menos que nós temos registro nas Escrituras, que casou-se com mais de uma mulher. Um homem e duas mulheres. Nos nossos dias, o casamento também é muito atacado. Talvez no nosso contexto não pela poligamia, mas pelo divórcio. O divórcio se tornou uma prática comum nos nossos dias. O número de divórcios é altíssimo na nossa sociedade. Quantas famílias são destruídas por conta de um divórcio? Quantas pessoas têm sofrido por conta do divórcio? O divórcio é algo terrível. Deus odeia o divórcio. É isso que a Escritura nos revela, porque o padrão dele é um homem e uma mulher que se uniram numa aliança de casamento até que a morte os separe. E nada mais pode separar um homem e uma mulher. Porém, quando o pecado se expande, o casamento é atacado. Seja com o divórcio, seja com o adultério, seja com a poligamia, o casamento vai sofrer. Nós vivemos tempos em que o pecado está progredindo. E eu digo para os irmãos, aqueles que são casados, o seu casamento está constantemente sob ataque. E se você não cuidar do seu casamento, ele será destruído pelo pecado. Portanto, meus irmãos, se atentem à palavra do Senhor. Quando o pecado está em progresso, o casamento é atacado de todos os lados. Mas vamos continuar. Olha o que o texto vai dizer. Cada uma dessas mulheres teve um filho. Um destes foi Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai dos que tocam harpa e flauta. E Zilá, a outra mulher, teve um filho e chamou Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante. O que nós temos aqui descrito? Nós temos a sociedade progredindo tecnologicamente. Veja, progresso tecnológico não significa progresso espiritual. Progresso tecnológico, desenvolvimento econômico, desenvolvimento cultural, não significa progresso espiritual. Não necessariamente as duas coisas andam juntas. Se você observar alguns países super desenvolvidos, com os melhores índices de desenvolvimento humano, você pode observar, nem todos estes países são países de vertente cristãs. Muitos desses países não temem a Deus, não andam perto de Deus, mas têm um bom desenvolvimento, porque desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico, desenvolvimento cultural não significa progresso espiritual. Isso é algo muito importante de nós observarmos. Irmãos, se fôssemos perguntar qual é a solução para o nosso país, talvez você diga, o nosso país, a solução para esse país é a educação, para que o país se desenvolva, para que o país cresça. Visão tola. Não é a educação que vai salvar o nosso país. Não é a educação que vai promover progresso espiritual. Não é a educação que vai fazer isso. Porque, por mais que a educação seja boa, por mais que nós devemos melhorar a nossa educação, que por demais é ruim, nós sabemos que o progresso educacional, científico, tecnológico, econômico, social, nada disso representa progresso espiritual. Temos países bem desenvolvidos na Europa, que hoje não tem nenhum progresso espiritual. Pelo contrário, houve um regresso de espiritualidade. Houve passos atrás.
A Europa hoje é um campo missionário. É um campo missionário que precisa ser alcançado, apesar de todo o progresso. Isso traz para nós algumas lições. Apesar do progresso tecnológico, científico, social, cultural, a música aqui, como a família da Damares, os músicos que desenvolvem a música de forma maravilhosa e desenvolvem a cultura, aqui desenvolveu-se também. O problema é que a música era usada para o mal. O problema é que a tecnologia pode ser usada para o mal. O pecado utiliza das coisas boas que Deus cria para o mal, meus irmãos. Quantas coisas boas o homem constrói. Eu fico impressionado. Como pode as coisas funcionarem assim? Já parou para pensar como Deus deu capacidade para o homem desenvolver a criação? Isso é algo fantástico. Tem uma coisa, irmãos, que é tão simples para alguns, mas para mim eu acho algo incrível. Incrível. É o controle remoto. Eu sei que tem coisas muito mais avançadas do que isso, mas eu tenho uma curiosidade para saber como pode você apertar um botão aqui e algo ali do outro lado obedecer ao seu comando. Que coisa incrível um controle remoto! Mas a mesma sabedoria usada para controlar uma televisão é usada para disparar um míssil e destruir vidas. Como pode? Porque o progresso científico, tecnológico, educacional, social, econômico não significa progresso espiritual. Aqui nós temos a civilização humana se desenvolvendo, ganhando forma, construindo cidades, desenvolvendo a cultura, produzindo coisas incríveis, porém, longe do Senhor. Longe do Senhor. E eu pergunto, o que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que importa? O progresso do pecado pode ser visto ainda na fala de Lameque. Olha o verso 23, o que diz o texto. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer. E olha o que ele diz: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Lameque está contando vantagem do mal que fez. O primeiro assassino foi Caim. 5 gerações antes de Lameque, Caim matou o seu irmão, assassinou o seu irmão. Agora Lameque mata um homem porque ele feriu, e um rapaz porque ele pisou. Aliás, o texto, a palavra para rapaz aqui, poderia ser melhor traduzida como criança. Lameque matou uma criança porque pisou no pé dele. Veja o progresso da maldade. Veja como o mal vai ganhando forma. Lameque está contando vantagem, porque matou um homem que lhe feriu, ou seja, ele se vingou, ele assassinou um homem, e ele matou uma criança porque pisou no pé dele. Em outras palavras, o que Lameque está dizendo é que a vida humana não tem tanto valor assim. Quando o mal, o pecado está em progressão, a vida humana é desvalorizada. Toda vez na história humana que há um progresso do pecado e há uma perda de espiritualidade, a vida humana perde o seu valor. Olha só, quando você observa a história, nós vemos o mundo, as épocas, e o cristianismo entra na história do mundo e transforma a história do mundo, de forma que esse mundo, pelo menos o mundo ocidental, é considerado um mundo cristão. O nosso calendário é um calendário cristão, é antes e depois de Cristo. O cristianismo molda a forma da cultura. Durante toda a Idade Média, o cristianismo está moldando como as coisas deveriam ser, ou está pelo menos direcionando algumas coisas importantes. Mas há um movimento depois,
chamado iluminismo, que começa a mudar a história, dizendo que a religião, esse papo de Deus, não significa realmente, não explica todas as coisas. O que explica é a ciência, é o progresso humano, é o homem que consegue observar as coisas e explicar a realidade. Então vem o iluminismo, e a partir do iluminismo nós vamos vendo gradativamente o abandono do Senhor, mesmo com o progresso da tecnologia, da ciência, da educação, do desenvolvimento, as sociedades vão se afastando do Senhor. E aí nós vemos no século XX, o século mais sangrento da história humana. 2 guerras mundiais. Hitler. Processos do comunismo matando milhares de pessoas na Rússia, milhares de pessoas na China. Por quê? Quanto mais o homem se afasta de Deus, pior é a sua ruína. Quanto mais o homem progride sem Deus, pior, mais desvalorizada a vida humana se torna. Observe como a história nos mostra. Por isso, progresso científico, tecnológico, social, não significa progresso espiritual. Nós temos Lameque, um homem que se agrada do pecado, ele conta vantagem em ser mal. Conhecem gente assim? No trabalho você está numa roda de conversa na hora do almoço e tem alguém que diz: esse ano consegui sonegar o meu imposto de renda. Esse ano o leão não me pegou, eu consegui passar na malha fina da receita. Esse ano eu consegui fazer um negócio incrível, que me dei muito bem e um cara lá se deu muito mal. Esse ano eu fiz isso e aquilo. Quando eu era jovem, eu ia para as festas e eu fazia isso e aquilo. Eu tive muitas namoradas. Eu fiz isso e aquilo. Gente que conta vantagem do pecado que cometeu, quando deveria olhar e sentir vergonha e se arrepender e não tomar isso como algo positivo que aconteceu. Quando Paulo está pregando o evangelho na cidade de Éfeso, um grande avivamento acontece naquela cidade. E aquelas pessoas que adoravam a deusa Diana, com os seus ídolos de ouro e aqueles aparatos de adoração à deusa Diana, eles pegam os seus livros de adoração a Diana, eles pegam os seus ídolos e queimam em praça pública, para demonstrar que eles têm vergonha do que eles faziam. Quando o pecado progride, o homem conta vantagem daquilo que é mal. Essa é a triste história da humanidade. Essa é a nossa triste história, meus irmãos. Não somos diferentes de Caim. Não somos diferentes de Lameque. O mesmo coração corrupto de Caim, o mesmo coração corrupto de Lameque está em nós. E se não é a graça do Senhor Jesus Cristo, nós podemos cometer os mesmos males e ainda piores males do que eles, porque somos pecadores. Romanos capítulo 3, Paulo vai dizer sobre o homem, ele diz: quem é o homem? Quem é que busca a Deus? Não há um justo sequer, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem entenda. Os pés são rápidos para fazer o mal, a língua é rápida para proferir veneno. Nós somos esses pecadores. Mas mesmo diante do pecado progredindo no mundo, Deus sempre levanta um remanescente fiel, que vai adorar o nome dele. E olha só o verso 25 que diz: tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Caim matou Abel e produziu uma geração de gente que não ama o Senhor,
uma geração de gente que não teme a Deus. Porém, Deus deu outro descendente. E a ideia do descendente é muito importante, porque em Gênesis 3,15, Deus disse que a esperança do mundo estava no descendente que viria da mulher. Agora veja a situação de Adão e Eva. Eles tinham 2 descendentes e um mata o outro. E esse descendente que é Caim arruina com a história do mundo. O pecado está nele, ele é a encarnação do mal. E qual então é a esperança para o homem? Então Deus dá outro descendente. Deus promove esperança de novo. E é por meio desse descendente que o nome de Deus vai ser adorado. Olha só, Sete nasceu também um filho, pôs o nome de Enos, daí começou a invocar o nome do Senhor. Mesmo diante do pecado avançando no mundo, Deus levanta, Deus chama a verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Porque Deus é o dono da história. E olha só o que acontece com essa família a partir de Sete. É uma família que vai adorar ao Senhor. Todo o capítulo 5 nós vamos ver isso. E o capítulo 5 está tão conectado com o capítulo 4. O capítulo 4, nos versos que lemos, quer chamar a atenção para Lameque, o quinto depois de Caim, o quinto que progrediu o mal. O capítulo 5 vai chamar a atenção para o quinto depois de Sete, que é Enoque. Isso eu vou tratar na semana que vem, mas Enoque, a partir do verso 18 do capítulo 5, Enoque é alguém que anda com Deus. Olha o contraste da família de Caim, ele gera Lameque, alguém que é pior do que ele mesmo, alguém que deseja vingança 70 vezes 7, mas a família de Sete, aqueles que invocam o nome do Senhor, são aqueles que andam com Deus. Enoque andou com Deus. O quinto depois de Sete andou com Deus. Olha a diferença, porque mesmo diante do progresso do pecado no mundo, Deus sempre chama aqueles que vão invocar o nome dele. A pergunta é, em qual dessas duas gerações você está? Você está do lado daqueles que se afastam de Deus? Ou você está do lado daqueles que são os remanescentes fiéis? Que apesar do pecado e da corrupção à volta, continuam fiéis a Deus, continuam adorando ao Senhor, continuam invocando o nome dEle. De que lado você está? Qual é o teu grupo nessa história? Nós vamos ver na história do mundo só existem 2 grupos: os que adoram a Deus e os que rejeitam a Deus, os que estão em Cristo Jesus e os que estão fora de Cristo Jesus. Os justos, na linguagem dos Salmos, e os ímpios. O salvo e o não salvo. O crente e o descrente. De que lado você está? Porque 2 grupos que buscam coisas diferentes. Agora o que eu quero chamar a atenção para encerrarmos essa meditação na palavra do Senhor é no contraste em que há entre Lameque e Jesus Cristo. Observe que coisa interessante. Se o pecado vem distorcer tudo aquilo que Deus criou bom, Jesus Cristo vem restaurar todas as coisas que o pecado toca. E olha só, se o pecado quer distorcer o conceito de casamento e família, em Jesus Cristo, o casamento é restaurado. E a relação do marido e da mulher representam a relação de Cristo e a igreja. Olha que coisa bela, em Efésios capítulo 5 nós vamos ver isso. E Deus pode restaurar o casamento por meio de Jesus. Se o pecado distorce as coisas boas que Deus criou, utilizando da música, da arte, da tecnologia, da ciência para aquilo que é mal, em Jesus Cristo, essas áreas do conhecimento e da vida são restauradas e podem ser usadas para a glória de Deus. Se o pecado causa grande distorção no valor à vida humana, Jesus Cristo veio e morreu por causa
da vida humana para que nós pudéssemos viver. Veja que contraste incrível. Se o pecado produz vingança 70 vezes 7, em Jesus o perdão acontece 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, verso 21 e 22, Jesus vai dizer isso. De onde Jesus tirou, perdoe o seu irmão 70 vezes 7? De Gênesis 4, mostrando o contraste do pecado que promove vingança 70 vezes 7, para o perdão que promove restauração 70 vezes 7. O Senhor Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Não há outro que se compare a Ele. Só há dois caminhos. O caminho da descendência de Caim, que gera Lameque, que gera destruição, morte, sofrimento, afastamento de Deus. E o caminho daqueles que são os remanescentes fiéis, que adoram o Senhor. E aqui o mais interessante de tudo é que são duas famílias. São duas famílias. O pecado progride em uma família e a adoração a Deus avança em outra família. Eu pergunto para você, na sua família, o que tem avançado? O pecado ou a adoração a Deus? Eu quero dizer aqui, principalmente aqueles que são pais, o maior legado que um pai pode deixar para o seu filho é a fé no Senhor Jesus. Todo investimento na educação do teu filho, todo investimento no desenvolvimento social do teu filho, tudo isso não se compara ao investimento na fé do teu filho. Porque o progresso social, intelectual, econômico do teu filho não significa progresso espiritual. Quantas famílias investem tanto nos tesouros da cidade dos homens e tão pouco na cidade de Deus, na fé em Cristo Jesus para os seus filhos? Eu quero desafiar você, que é pai, que é mãe, a investir nisso nos seus filhos. Invista, ore com eles todos os dias, leia a Bíblia, ensine as Escrituras, veja o coração do teu filho, discipline o teu filho segundo as Escrituras, crie um ambiente espiritual na tua casa, pratique aquilo que você prega, faça o culto doméstico, faça alguma coisa, ore pelo teu filho, mas transmita a fé a ele. Eu quero encerrar contando uma história nesse sentido. Havia um grande corredor na Grécia Antiga. Todas as corridas que ele participou, ele venceu. Todas em primeiro lugar. Até que um dia ele se aposentou, vencendo todas as corridas, invicto. E ele era considerado o maior corredor de todos os tempos. E depois de alguns anos aposentado, ele recebe o convite para carregar a tocha olímpica de um lugar a outro. Como grande atleta que foi, ele receberia essa honra. Então aquele homem pensou: eu estou fora de forma, já tem muitos anos que eu não corro, que eu não pratico, e a imagem que as pessoas têm de mim é daquele atleta que venceu todas as corridas. Então eu vou correr, eu vou treinar, eu vou me esforçar para correr. E aquele homem treinou e se fadigou novamente nos exercícios para correr com a tocha na mão, de modo que ele não passasse vergonha. E o dia chegou, e aquele homem começou a correr. E ele correu, e ele deu o seu melhor, e ele correu tão rápido, e ele chegou, ele fez em tempo recorde aquele percurso, e ele lembrou aquele velho corredor que ganhou todas as corridas. Porém, quando ele chegou no lugar, a tocha estava apagada. E ele correu em vão. Do que adianta correr a vida toda sem conseguir levar a tocha e passar a tocha adiante? O que adianta chegar com a tocha apagada? Não adianta. Isso acontece com muitas famílias que investem tanto, trabalham tanto, se dedicam tanto,
mas no final não conseguem passar a tocha da fé aos filhos e às gerações que se seguem. No culto de gratidão a Deus pela vida do nosso irmão José Carlos, uma cena me chamou a atenção. O neto dele veio aqui dizendo: hoje eu quero dizer a vocês, eu sirvo a Deus, eu amo Jesus. E eu aprendi isso com o vovô. E um filho do José Carlos veio aqui e disse assim: eu aprendi isso com o papai. E eu ouvi o José Carlos dizendo muitas vezes: eu aprendi isso com o papai. Veja, a fé que é passada adiante, de uma geração a outra geração. É esse o propósito de Deus, de uma família que carrega a fé adiante, de uma família que os filhos vão invocar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor. Mas para isso é preciso oração, irmãos. É preciso investimento, é preciso leitura da Bíblia, tempo junto de oração. É preciso deixar o celular de lado, é preciso desligar a televisão, é preciso ter tempo de oração junto, de leitura da Bíblia junto. É preciso vida com Deus para que isso aconteça, porque senão a fé não vai passar adiante. Talvez hajam famílias que hoje já sofrem muito porque a fé não passou adiante. E para estes irmãos eu quero dizer: continue orando ao Senhor, peçam misericórdia do Senhor, porque o Senhor pode gerar um remanescente fiel na tua família. Continue investindo em oração, continue, não desista de orar pelos teus que se afastaram do Senhor. Mas se você ainda tem oportunidade de fazer isso, faça, não perca tempo, porque todo progresso humano, sem o progresso espiritual, não vale a pena. E Deus, apesar do progresso do pecado no mundo, sempre chama aqueles que vão invocar o nome dele. Essa é a mensagem de Gênesis 4 que eu queria compartilhar com os irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra, obrigado porque o Senhor tem nos chamado para adorar o teu nome, para invocar o teu nome. Eu peço a graça do Senhor sobre as famílias desta igreja. Meu Deus, quantas famílias precisam da tua graça nesta área. Senhor, eu oro especialmente pelos homens, pelos pais de família. Que o Senhor desperte esses homens para que sejam verdadeiros sacerdotes do lar, Deus. Nesse tempo de afastamento da congregação, estes homens possam assumir a responsabilidade de guiar as suas casas. Que o Senhor desperte esses homens, desperte as mulheres, as esposas, para auxiliarem os seus maridos nesta tarefa. Desperte os filhos para ajudarem os pais. Que haja, Senhor, famílias que invoquem o teu nome e que a tocha da fé possa ser passada de geração a geração nessa família, Deus. E na nossa igreja. Essa é a minha oração pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto público, com muito temor ao Senhor e gratidão por aquilo que Ele tem feito no nosso meio. Eu quero convidar o pastor Valdenberg para fazer a oração final e impetrar a bênção do Senhor sobre nós. Então, desde já quero convidar você a se colocar em pé para fazermos esta oração juntos, encerrando o nosso culto público, para que continuemos o culto da vida todos os dias. Pastor Valdenberg. Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia que o Senhor nos deu, pelo princípio de chuva que caiu durante a madrugada. Obrigado, Deus querido, pela informação que ficamos sabendo de chuvas no Centro-Oeste, em especial no Mato Grosso. Nós precisamos desta água que vem do céu, da parte do Senhor. Ela frutifica a terra e é bênção para toda a população. Obrigado por isso.
Obrigado pelas bênçãos que caíram aqui na exposição de Tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude a edificar a nossa família, a nossa casa. É o Senhor que faz isso por excelência. Lameque fez isso longe do Senhor, mas em Jesus nós queremos fazer isso com o Senhor. Se o Senhor edificar a nossa casa, ela será edificada, abençoada e fortalecida. Pedimos isso ao Senhor. Abençoe, Deus querido, o teu povo com a tua paz, com a tua proteção, com a tua direção. Obrigado por termos este lugar para servir e adorar o Senhor, nos encontrando uns com os outros. Obrigado pelos irmãos que prestam o mesmo culto com a mesma reverência em suas casas. Libere tua graça sobre eles e libere tua graça sobre nós. Nos abençoe, Senhor. Abençoe o nosso ajuntamento aqui. Em nome do Senhor Jesus e também para a glória dele. Amém. Amém. O Senhor nosso Deus, nosso Pai, seja com todos nós aqui. E que o amor deste Deus e Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo do Senhor, seja com todo o povo de Deus aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém.